moderna, mas a moda antiga. Que tema fantástico. Eu achei incrível esse tema, né? Quando eu ouvi, quando eu fui convidada, eu falei, caramba, mulher moderna, moda antiga. E eu comecei a pensar sobre o tema e pensar que eu me senti uma mulher moderna, à moda antiga. Eu sou moderna porque eu já viajei sozinha para pregar a palavra ou para aprender da palavra pelo mundo, sozinha. Fui lá para o outro lado do mundo, entrei na Coreia do Norte, me sinto uma mulher moderna, uma mulher que tem uma profissão, que entra, né, no meio de situações que às vezes são complicadas, mas sozinha, e fui criada nessa base, mas me sinto uma mulher à moda antiga. No final do ano, vou fazer 30 anos de casada com o mesmo marido, né? Porque agora tem que explicar, né? Com o mesmo marido, 30 anos desde antiga, firmes no Senhor, os 3 são envolvidos na obra. Nosso filho mais velho tem 26 anos, está hoje no campo missionário, lá na África do Sul, né? Eu tenho um de 24 e a minha princesinha de 19 também aqui, todos envolvidos na obra de Deus. Então, eu também me sinto uma mulher submissa, porque toda vez que eu viajo para fora, antes eu vou ao marido e pergunto, eu posso ir fazer esse curso fora daqui, se ele não pode me acompanhar? Então, eu sou a moda antiga também. Porque a palavra me ensinou assim, graças a Deus, a moda dentro do princípio bíblico. Né? Conseguir também transpassar esse mundo e ser moderna, e viver também o melhor de Deus. E eu fiquei pedindo a Deus, né, uma inspiração divina, bíblica, para pensar, porque para falar de uma mulher moderna, moda antiga, não seria difícil, porque as mulheres da Bíblia são mulheres modernas à moda antiga. Mulheres que viveram há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, e que você vê uma Priscila, né, comandando um ministério lá junto com Paulo. Você vê mulheres, a Febe, também tendo um papel onde Paulo destaca aquela mulher. Sempre nos princípios do Senhor, mas mulheres modernas. No Velho Testamento, nós temos diversas mulheres que se destacaram. E Deus chamou a minha atenção uma mulher, né? E eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, porque eu fiquei pensando, o que é uma mulher moderna, à moda antiga, se eu for retirar da palavra de Deus aqui as características desta mulher. Então, eu me lembrei de Débora. Deus me deu, eu me lembro, eu estava no início do ano, passando uns dias em Campo do Jordão, a casa estava cheia, e eu pedi a Deus assim, Senhor, me dá um lugar que eu possa ter um lugar quietinho para me fazer minha meditação diária. E aí eu fui andando pela rua, um lugar tão bonito, gostoso, que a gente gosta de ir. E lá eu encontrei uma fonte, aí eu vi uma fonte, uma placa, eu entrei com minha Bíblia, uma mochilinha com Bíblia, com caneta, com tudo. E eu fui lá e eu achei a fonte, subi. Quando eu subi, tinha 2 banquinhos assim. Aí eu falei, Senhor, um para mim e um para o Espírito Santo. Deus responde, né? Eu sentei ali, comecei a orar a Deus, e aí Deus vem com aquela inspiração ali, eu comecei a fazer minhas anotações, eu falei, essa é a mulher moderna que eu quero falar hoje, Débora. Débora. Nós vamos encontrar a história de Débora em Juízes 4 e Juízes 5. E eu queria que você, que está em casa, abrisse a sua Bíblia. A Bíblia, ela é para ser assim, meditada, mastigada, lida, relida. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pegasse uma canetinha, marcasse aquilo que te chamasse a atenção, anotasse alguma coisa, anotasse a leitura para você fazer essa leitura com calma, porque eu só vou fazer um passeio nesse texto, mas é bom a gente em casa ler com cuidado, devagar, para que Deus fale ao nosso coração. A Bíblia, ela é um livro vivo. E é fantástico, porque quando a gente mergulha nesse livro, eu amo ler. E ler a Bíblia, então, é um presente de Deus. Aí a gente mergulha no livro, e aí a gente parece que está lá dentro na história. E eu queria te convidar a entrar nessa história, voltar à sombra, né, de onde Débora sentava lá naquela palmeira, sentar do lado de Débora, imaginar Débora na sombra daquela palmeira, para a gente entender, para a gente conseguir tirar da vida de Débora a moderna, a moda antiga, segundo os princípios da palavra. Nós vamos salpicar uns versículos, mas eu vou começar pelo final. Em vez de começar pelo início, eu vou começar pelo final. E eu queria te convidar a ler comigo Juízes 5, versículo 12. Eu vou começar pelo final, porque depois eu vou fechar nesse versículo. Juízes 5, versículo 12, diz assim: Desperta, desperta, Débora, desperta.
Desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos. Eu vou ler de novo, ó. Desperta, desperta. A palavra é para você que está ouvindo agora. Desperta, desperta, entoa um cântico e te levanta. Essa é a palavra que Deus quer no teu coração hoje. Você precisa despertar. 4 vezes o autor repete, desperta, desperta. E quando a gente estuda a história bíblica, a gente entende que quando o texto é repetido, era uma característica daquela estrutura antiga da Bíblia, de escrever livros naquela época, é porque tem que haver um destaque. Então, quando Jesus fala em verdade vos digo, é para eu falar, opa, tem alguma verdade importante aí. Quando diz assim, santo, santo, santo é o Senhor, espera aí, olha que coisa importante para eu parar e ouvir. Então agora, desperta, 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 desperta. E entoa um cântico, porque o tempo chegou de você se levantar. E vamos lá. Vamos voltar agora lá para o capítulo 4, lembrar da nossa Débora. E a gente vai ler o texto. E eu queria tirar com você essas características. Vou botar o óculos aqui, porque depois dos 20, a gente já não enxerga assim, né? Então, eu até botei o texto maior aqui, mas é melhor para garantir. Eu vou começar a ler aqui no versículo 4 do capítulo 4. Primeiro, a gente vai entender quem é Débora. E o texto ele é muito autoexplicativo. Então, a gente vai tirar desse texto. E aí diz assim o versículo 4. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Esse versículo já me dá uma dica de como ser uma mulher moderna, moda antiga. Como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Como ser uma mulher como Deus criou e com o propósito que Deus criou para a minha vida. Aqui eu já consigo tirar a maioria das características importantes para isso. Interessante que o autor fala aqui, mulher. Primeira coisa, Débora, mulher. Acho que o autor queria frisar que era uma mulher. Porque a gente encontra muitos teólogos questionando algumas mulheres da Bíblia, chegando a dizer que Febe, por exemplo, era um homem. Podia ser um homem, que Paulo falou. Então, acho que o autor falou assim, ó, não tenha dúvida, Débora é uma mulher. Então, você mulher que está ouvindo em casa, você mulher que está aqui, Débora é uma mulher. Deus age no ventre da minha mãe. Ele já planejava. Enquanto criatura informe, Deus já sabia exatamente os dias da minha vida, o que Ele queria para mim e o plano que Ele tem para mim. E assim Ele tinha um plano para Débora, assim Ele tem um plano para cada uma de nós. E o texto fala, Débora, mulher profetiza. O que é ser uma profetisa? O destaque aqui, e a ordem a gente vai ver que é perfeita. Profetiza é aquela pessoa que ouve Deus e fala com Deus. Ouve Deus e fala com Deus. Aqui nós entendemos e vemos que aquela mulher, em primeiro lugar, era uma mulher que tinha um relacionamento com Deus. Você quer viver segundo o que Deus planejou para você? Quer ser uma mulher moderna, independente, mas dentro dos princípios da palavra? Ouça e fale com Deus. Todos nós hoje temos um propósito mais do que especial, porque Deus criou cada um de nós com um propósito principal: relacionamento. Relacionamento. Só que, se eu perguntar aqui assim, quem tem um relacionamento com Deus? Eu sei que você lá em casa vai dizer, eu tenho. Aí eu me lembrei de uma história. Uma vez eu estava no meu escritório, falei, eu vou ali, tinha um salãozinho assim, no outro prédio do lado, eu falei, eu vou ali, nunca tinha ido, fui lá, sentei e esperei a moça tinha uma vaga, eu entrei e sentei para fazer a unha. E aí, enquanto ela estava fazendo a unha, Deus falou para mim assim, faz uma oração com essa mulher. E Deus falou assim para mim, aí a gente faz, Senhor, eu estou aqui no salão de beleza, tem um monte de gente aqui, né? Sabe como é que é? O Senhor não entendeu direito, eu estou meio preocupada. Tem que chegar no assunto. E aí comecei a conversar com ela, falei, e aí a família e tal, ela tinha uma foto no celular de uma criancinha, eu falei, que bonitinho e tal. Comecei a puxar um assunto para poder eu chegar onde eu tinha que chegar.
E puxando o assunto, ela falou que tinha um netinho e tal, e mostrou a foto, meu filho começou a me mostrar as fotos, e eu falei, família é bom e tal. Aí eu falei, vou dar um gancho aqui. Falei, mas sabe como é que é, né? A gente precisa criar essas crianças no caminho de Deus, né? Porque Deus... Aí eu falei, você, né? E aí ela, Deus é tudo para mim. Ela falou assim com uma ênfase, sabe? Deus é tudo para mim. Aí eu falei, ai, que alívio. Então, é uma serva de Deus, está tranquilo, minha oração vai ser, ó, tranquila. Não preciso nem, né? Aí eu falei, que bom, que bênção, minha irmã. Você vai a alguma igreja, assim, você frequenta? Qual a igreja? Ah, não, eu não frequento igreja. Mas Deus é tudo para mim. Mas eu não frequento igreja, meu filho frequenta. Meu filho até tem uma igreja lá, não sei onde, tal, mas eu não... Ah, tá, você não frequenta não. Deixa eu te perguntar, você lê a Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? Eu tenho uma Bíblia em casa. Você lê ela assim? Para falar a verdade, eu não leio a Bíblia, mas Deus é tudo para mim. Aí eu falei, não leio a Bíblia, né? Então, mas você ora, você conversa com Deus. Ah, mas Deus é tudo para mim. Eu falei, que Deus é tudo para mim assim? E muitas vezes nós somos assim. Deus é tudo para mim. Eu amo a igreja, eu amo a Bíblia. Mas se eu fizer uma pergunta para você, você for honesta agora, não precisa ser para mim, seja honesta com Deus. Essa semana, eu adoro fazer essa pergunta. Essa semana, não precisa ser essa semana, quanto tempo você passou só com Deus? Ah, mas Deus está comigo quando eu vou de carro, quando eu ando no ônibus, quando eu estou cozinhando. Maravilha, não é isso que eu estou perguntando. Ah, mas eu fui à igreja domingo, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando quanto tempo do seu dia, durante essa semana, você parou tudo o que você estava fazendo. Você foi para o seu quarto, para a sua sala, para a varanda, para o banheiro, não importa para onde. Pegou sua Bíblia, colocou debaixo do braço, sentou e ficou você e Deus ali, orando, lendo a Bíblia, louvando, adorando a Deus. Só você e Deus. Não estou falando de culto doméstico, eu estou falando de você e Deus. Quando você responde essa pergunta para você, você já percebe se você pode ser como Débora, a mulher que ouve e fala com Deus, uma profetisa dos tempos de hoje. Nós dizemos que temos relacionamento com Deus, dizemos que cremos na palavra, mas no meio de uma crise que o mundo vive, que o Brasil vive, que a cidade vive, a gente não para a nossa vida para investir na única coisa que pode te salvar. Na única coisa que pode te dar alento, na única coisa que pode tirar sua angústia, na única coisa que pode resolver os seus problemas, que é a presença de Deus. Mas Débora, ela era mulher e ela era profetisa. A Bíblia fala que ela sentava debaixo da palmeira para atender as pessoas. E a Bíblia destaca que, em primeiro lugar, ela tinha um relacionamento com Deus. Característica, relacionamento com Deus. Você precisa ter. Seja jovem, seja mulher, seja homem, seja idoso, seja pastor, seja recém-convertido. Relacionamento com Deus vai definir a sua vida. Mas se a gente continuar no versículo, diz outra coisa aqui. Mulher de lapidote. Eu acho interessante que aqui a definição, eu sempre aprendi isso, meus pais sempre me ensinaram isso. Primeiro Deus. Ela era uma profetisa. Então, eu como mulher profetisa, que eu falo com Deus, eu ouço Deus, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Acima de todas as coisas, o grande mandamento. Amar a Deus acima de tudo, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. A gente podia completar com todo o meu tempo, com meus talentos. Amar a Deus. Depois disso, esposa de lapidote, família. Família. Quer ter sucesso? Quer ter vida abundante? Coloca Deus em primeiro lugar e a família em segundo. E muitas vezes a gente coloca a família acima de Deus, né? A gente vê mulheres assim, Senhor, pode tocar em tudo, menos no meu filho. Né? Meu marido é tudo para mim. Não, Deus é tudo para nós. E a família vem em segundo lugar. Sim, a família é o grande ministério da mulher. Seja você solteira, seja em cima dos seus pais, irmãos, sobrinhos, ou casada, o seu marido e os seus filhos. Como eu falei até no início aqui, já viajo sozinha, faço cursos, graças a Deus, vou pregar fora do Brasil, mas nunca eu fiz alguma coisa que eu não chegasse para o meu marido e dissesse,
O que você acha? Surgiu essa oportunidade, surgiu esse convite, eu tenho aqui uma oportunidade, quando ele não pode me acompanhar, que de modo geral ele acompanha, ele me dá a bênção dele. Quer ter uma vida abençoada? Submissão ao marido. Submissão. A submissão é um grande presente. A mulher vê isso como se fosse uma coisa de inferioridade, como se fosse uma... Nada. Eu falo assim, gente, ser submissa ao marido é o melhor presente que Deus pode dar a cada uma de nós. Porque é um elo de proteção. Até porque o trabalho pior ficou para o marido, né? Porque ele tem que me amar como Cristo amou a igreja. E se ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, ele tem que ir até a morte por mim. Ele tem que me amar acima de todas as coisas, abaixo de Deus. Então, não é problema para nós estarmos dentro dessa hierarquia. Primeiro Deus, depois o cuidado com a família, e aí o seguinte que fala, ela julgava a Israel naquele tempo. Você vai encontrar em outras traduções, ela liderava Israel, ela era juíza de Israel, cada tradução fala, mas basicamente a mesma coisa. Terceira coisa, o ministério. Primeira coisa, meu relacionamento com Deus. Segundo, a minha família. Terceiro, o meu ministério. Aí sim. Tem gente colocando ministério acima de família. Não, eu vou para a igreja todo dia, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Família vem antes de ministério. E Deus vem antes de todas as coisas. Cuide também do seu ministério. E esse ministério dessa mulher era um ministério incrível. Era uma mulher que era uma juíza, mas o juíza aqui é muito mais do que uma juíza legal, né, no sentido legal aqui. Era uma juíza que julgava casos emocionais, conjugais, espirituais, legais, morais. Ela estava acima de todo o povo. Ela liderava homens e mulheres. E quando a gente lê a história da Débora, a gente vê que no versículo seguinte mesmo, no 5 diz, ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Era um povo espalhado por um lugar enorme, e aquele povo subia a ela, ia até onde ela ficava, para se aconselhar. Era uma mulher conselheira, era uma mulher respeitada. Será que eu posso dizer que você tem essa característica? Será que lá no seu trabalho, quando acontece um problema, quando alguém tem um problema conjugal, quando alguém tem um problema com o filho, será que é a você que eles vão procurar? Será que na sua vizinhança você é conhecida como uma mulher respeitada, que eu posso bater na sua porta para pedir uma ajuda, para pedir uma orientação? Nós, como mulheres modernas, não adianta eu ser moderna porque de repente eu me visto bem, porque eu sou famosa ou porque alguma coisa que determine isso. O que vai determinar a moda antiga, o que vai determinar os princípios da palavra, é eu ser aquela mulher conselheira, respeitada na presença de Deus. E eu preciso ser essa referência, seja na minha família, na minha comunidade, na minha igreja, no meu trabalho. Como é que nós estamos nos portando frente ao mundo? Mas existem outras características que a gente encontra aqui. No versículo 6 e 7, diz assim, ela fala assim para o Baraque, né? Ela fala assim para o general: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai, e o darei na tua mão? Eu estou aqui sintetizando, mas o que acontece? Débora vai até o general e fala, vem cá, Deus não te deu ordem para ir até Cícera lá, e lá dominar aquele povo, dominar aquele exército, e ir à frente, brigar e lutar, porque Ele não disse que ia te dar na tua mão o exército? Olha que coisa maravilhosa, que mulher assim, ousada, ousada. Nos tempos de hoje, que nós já vivemos todo um preconceito, imagina aquela mulher há milhares de anos atrás, chegando para um general e falando, escuta aqui, você precisa ser obediente. Você precisa obedecer o que Deus está falando para você. E eu quero te perguntar também, você está sendo obediente? Você está sendo ousado no seu ministério? Você está desafiando o mundo mal, desafiando as coisas do mundo e dizendo, Deus mandou, eu vou fazer. Se Deus me deu esses princípios para cumprir, eu vou cumprir. Se Deus disse isso, eu vou fazer. Será que você vai perante o seu filho e consegue dizer para ele, não, não adianta que o mundo moderno diz que pode fazer isso ou pode fazer aquilo. O meu Deus diz que tem que agir assim.
E eu não estou com medo do que o mundo gosta ou não gosta. Eu vou agir como Deus quer que eu haja. E às vezes agir assim é difícil, é vergonhoso. É chato dizer que não, que eu vou manter, que eu vou obedecer, que eu vou à igreja, que eu vou entregar minhas ofertas. Ai, que vergonha, eu vou dizer isso, as pessoas vão rir, vão achar que eu sou da antiga, vão achar que eu não tenho muita inteligência. Mas a minha vida precisa estar pautada nas mãos de Deus. Uma mulher ousada. Uma mulher para viver uma vida amor. Gente, que vergonha esse general, né? Eu vou, mas só se você for comigo. A mulher não ia à guerra naquela época. A mulher não ia à guerra. Botou lá, né, a touquinha para não estragar o cabelo, né? Porque aí não sabe como é que é. Botou um batonzinho e falou, vamos embora. Vamos se arrumar, mas vamos embora. Botou, catou lá e vamos embora para a guerra. Aquela mulher, ela era corajosa. Corajosa. E para cumprir os princípios de frente do seu exército. Mesmo dentro do princípio da submissão. Muitas vezes nossos maridos, nossos filhos de coragem, precisam ver que você está à frente. Nós vemos a criação dos nossos filhos, muitas vezes a gente fala, vai você para a igreja, eu vou ficar em casa. Não é assim que funciona. Eles vão viver o meu exemplo. Então eu preciso, em meio à crise, levantar e dizer, eu vou adorar o Senhor, mesmo que tudo esteja mal. Eu vou caminhar perante o Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou honrar o Senhor. Não importa que a minha vida não esteja bem, para que todos que estejam à minha volta sigam o meu exemplo e caminhem com o Senhor. E o nome de Deus seja exaltado. Coragem. Essa mulher tinha coragem, e nós precisamos de coragem. E eu queria finalizar das características com o versículo 14. A gente sabe que aquele Baraque levantou, continuou lá o caminho dele com a Débora foi a ele à guerra, e quando chegou lá na frente da batalha, a Débora fala para ele assim, então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque? Pois desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Era uma mulher encorajadora. Você é moderna, a moda antiga, então você precisa encorajar. Eu sei que está difícil. Se a gente for começar a contar as situações aqui difíceis, se a gente começar a contar o luto, as dores, as tristezas, a gente não vai parar aqui, vai ficar até madrugada aqui contando. Só a gente que está aqui, imagina você em casa. Mas eu não estou perguntando o que está, eu estou perguntando o que a palavra diz. E a palavra diz que Jesus estaria conosco em todos os momentos. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. A palavra diz que Deus fez um futuro, planos de vitória, de paz, de prosperidade para a minha vida. E eu preciso ser uma encorajadora. Como é que você tem sido em casa? Sabe, quando o marido chega e o marido fala, ai, mas não vai dar para pagar as contas esse mês. Ah, mas meu irmão está doente. Ah, eu tenho um problema assim. Aí você chega na classe da igreja, é melhor nem ter culto. Ah, mas o pessoal não está vindo, ninguém está ajudando. E aí você fala, é mesmo, né? Gente, não adianta, é melhor desistir. Ai, gente, não adianta não, vamos deixar para mês que vem. Ai, gente, que coisa chata, eu não aguento mais. Esse Covid não tem jeito não. Esse governo, Brasil, não adianta. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Parece assustador, mas é como se eu pegasse as páginas da minha Bíblia e rasgasse e jogasse fora. Porque é exatamente o que a gente faz no dia a dia muitas vezes. Vai rasgando. Ah, esse texto aqui não é para agora não, deixa eu rasgar. Deixa eu ver, esse texto aqui não adianta não, eu vou rasgar. Não! Débora falou para ele, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E eu quero falar para você nessa tarde, porventura o Senhor não disse que tinha te garantido a vitória? Qual é o motivo do temor? Não importa que os seus olhos não estejam vendo a vitória, Deus já nos garantiu a vitória maior. Deus está conosco em cada momento das nossas vidas. E você precisa ser um instrumento de coragem na vida das pessoas. Você precisa ser aquela pessoa que abençoa vidas, que coloca para frente, que empurra vidas para caminharem e para receberem a vitória. Como a palavra é importante. Como a palavra é importante. Se você abrir lá os seus grupinhos de WhatsApp,
O que você tem passado? Piadinhas, historinhas do TikTok, muito legal, também gosto, morro de rir. Mas o que tem ali que tem levado vidas ao conhecimento de Cristo? Coloca a palavra de Deus. Pega versículos da palavra, você está lendo a palavra, fala, esse versículo falou comigo. Eu pago, vou lá, boto no meu Instagram. Eu pago, boto lá no Zap. Eu tenho uma lista de transmissão que vai de político a pessoa que eu nem conheço. Caiu da minha rede de telefone, eu estou mandando. E eu vou mandando versículos bíblicos, eu vou colocando palavras de Deus, eu vou colocando sermões, eu vou colocando. Muitas vezes as pessoas nem respondem. Estou nem aí. Mas muitas vezes acontece, não são poucas vezes. A pessoa olha e fala, é a palavra que eu precisava. Eu falava, mas não é minha, é a palavra de Deus. Nós precisamos ser instrumentos da palavra de Deus. Déboras no tempo de hoje, mulheres que levam outras a vencer, mulheres que levam a família à frente, mulheres que sustentam a casa de Deus, porque nós sabemos que o ministério feminino na igreja é fundamental, é importante na vida pastoral, na vida da igreja. Precisamos ser aquela que leva à frente, aquela que ora, aquela que intercede, aquela que luta em oração pelas bênçãos do Senhor, não só sobre a sua vida, sobre a sua família, mas sobre todo o povo de Deus. A palavra de Deus tem poder, e nós temos visto vidas transformando pelo poder de Deus, nações se transformando pelo poder de Deus, nações se transformam pelo poder de Deus, mas o que eu estou fazendo? Reclamando, murmurando, duvidando. E eu quero dizer para você, nessa tarde, repetir o versículo de Juízes 5:12 e dizer para você, desperta, desperta, desperta Brasil, desperta mulher, desperta a Igreja Batista do Fonseca, porque você precisa entoar o cântico, levantar e mudar a história dessa nação. Eu creio nisso. Eu creio que a oração do justo pode tudo, pode muito, porque a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz é verdade na minha vida e na sua vida. E é hora de despertar. Deus está nos chamando para fazer uma obra. Deus está nos chamando para ser a diferença, para ser aquela mulher que passa, e por onde passa, exala o perfume de Cristo. Por onde passa, as pessoas vão olhar e vão dizer, tem alguma coisa diferente com você, né? Ai, você tem assim uma coisa, eu não sei o que é. E você vai lá e vai lançar a palavra nela. E você vai lá jogar a rede, e vai pescar, e vai colher essas vidas que estão perecendo. Desperta. Eu vou ler um texto aqui que fica em Cânticos, né? Cantares de Salomão, 2:10-14, que diz assim, e eu queria que você recebesse esse texto. Pensa agora no Espírito Santo de Deus, na sua vida agora, falando com você. Pensa em Deus te chamando com aquele carinho, com aquele amor que Ele tem chamado a cada um de nós. E Ele agora está falando com você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu queria que você fechasse o seu olho em casa. Para tudo que você está fazendo. Fecha o seu olho, busca a presença do Senhor agora. E começa a visualizar a presença de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo agindo sobre a sua vida. E ouça o que Deus tem para você através da palavra que diz assim, o meu amado fala e me diz, levanta-te meu amor e vem. Pois eis que passou o inverno, a chuva cessou, se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. A figueira já deu os seus figos verdes e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te e vem. Mostra-me tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Desperta, Débora, desperta. Ore ao Senhor agora onde você está. Peça ao Senhor que desperte você agora. Deus te fez de um modo maravilhoso, estrondoso. E você tem uma missão grandiosa nessa terra. Ouça o clamor de Deus agora te chamando. Desperta, Maria. Desperta, Joana. Desperta, Isabela. Desperta. Acorda. Entoa um cântico. E louve e adore ao Senhor. E te levanta. Porque Deus tem um plano maravilhoso sobre a sua vida e uma vida abundante.
Deus querido, Pai amado, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo, o teu poderoso nome. Senhor, estamos aqui na tua presença, Senhor, agora, Senhor, ouvindo o seu chamar, porque tu estás nos chamando a despertar, a nos levantar e a fazer a diferença. Senhor, nós sabemos que podemos fazer a diferença no nosso país, na nossa cidade, na nossa família. As tuas promessas estão disponíveis sobre a nossa vida, mas nós precisamos, Senhor, buscar a tua presença. Queremos ser como Débora, Senhor, aquela que ouve a tua voz, que fala contigo, aquela que tem coragem, aquela que encoraja as pessoas, Senhor, aquela que, Senhor, abençoa, cuida, meu Deus, do que tu colocaste na mão dela. Senhor, queremos fazer a diferença como igreja, Senhor, nesse tempo de pandemia. Senhor, queremos ser intercessoras, Senhor, daqueles que sofrem. Ó Deus, queremos visitar em oração, Senhor, os hospitais, os doentes, Senhor amado, os necessitados, Senhor amado, e transformar, meu Deus, a história, Senhor, dessa cidade, através das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a levantar, Senhor amado, a ouvir o seu chamar, Senhor amado, e como mulheres modernas, Senhor, mas dentro dos seus princípios, Senhor, aqueles que tu deixaste na tua palavra, possamos, Senhor amado, fazer o mundo, meu Deus, conhecer mais e mais a tua glória e o teu poder. É a oração que fazemos, no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Jesus.